O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Amados filhas e filhos, nós celebramos hoje a ressurreição de Cristo. E no Evangelho que nós acabamos de ouvir, no Evangelho de João, nós podemos elencar alguns sinais. O primeiro sinal: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. O primeiro dia é um sinal para nós, que celebramos hoje a ressurreição de Cristo. O primeiro dia significa que começou um novo ciclo, começou uma nova vida, começou uma nova criação, a da Páscoa definitiva. Um novo dia, um novo tempo, também um novo homem, uma nova mulher, a partir deste dia da ressurreição de Cristo. E veja bem, todos nós somos convidados a viver uma vida nova em Cristo. E vai nos dizer que neste primeiro dia da semana, que sinal interessante, a pessoa que foi até o túmulo de Jesus não foi um dos seus discípulos primeiramente, foi Maria Madalena. E vai dizer que Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Maria Madalena é o outro sinal para nós, porque ela vai
durante a madrugada. A madrugada significa um tempo ainda escuro, sem muita clareza. Ainda é madrugada na vida de Maria Madalena e também dos discípulos, pois era recente a perda do Senhor. Significa que muitas vezes ainda haverá nuvens negras sobre nós. Haverá ainda dias difíceis para nós. Mas, no entanto, madrugada também significa um novo amanhecer, um novo dia, que não tardará a despontar. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. E veja bem, é o novo dia e o sepulcro está aberto, o lençol e as faixas de linho no chão. Significam, sem dúvidas, a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. E olha que belo. Então ela saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava, João. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Sabe uma coisa muito interessante? A gente esquece muito rápido o que Jesus nos fala. Maria Madalena esqueceu. Pedro e João, que saem correndo às pressas, esqueceram. Os discípulos esqueceram que era necessário que ele padecesse, que ele ficaria ausente 3 dias, mas que ele iria ressuscitar. E hoje é o dia, ele ressuscitou. E saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo, e os dois corriam juntos. E aqui há um detalhe muito interessante. Pedro e João correm juntos, mas o Evangelho vai dizer que João correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro no túmulo. Agora a gente consegue entender por que jovem tem pressa. Jovem sempre tem pressa para tudo, vive correndo, e João é o exemplo disso. E corre com tudo, nem lembrou de Pedro que estava correndo junto com ele. Mas há um detalhe muito interessante. Quem ama sempre chega primeiro. Quem ama nunca atrasa. É o primeiro a estar lá. Quem ama corre ao encontro e vai em busca. Não olha para trás, não olha para o lado, mas segue a sua meta. Corre, vai ao encontro. E aqui está para nós este belíssimo exemplo. Ele vai correndo ao encontro para ver aquilo que estava acontecendo. E olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas ele não entrou. E agora nós vamos ver o outro sinal. Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo. E Pedro, com certeza, aquele que havia negado Jesus 3 vezes, aquele que fugiu no momento em que Jesus precisava, aquele que dormiu no momento da agonia de Jesus, estava olhando para dentro do seu coração, e algo deu um estralo nele e disse: é verdade, ele disse que iria ressuscitar. E ele chega com certeza ofegante, mas ele entra dentro do túmulo, e com certeza ali, a qual viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Com certeza Pedro realçou em seu coração: o Senhor ressuscitou, Ele está no meio de nós.
E agora o discípulo amado, ele também viu e acreditou, ele entrou no túmulo. E de fato eles ainda não tinham compreendido a Escritura, que o Mestre deveria ressuscitar. Por isso eu e você devemos compreender que não há dúvidas diante da ressurreição de Cristo, que Ele está no meio de nós e Ele dá-nos vida nova através da sua ressurreição. E sabe quem fala-nos deste sinal de vida nova? Foi Paulo que nos falou na segunda leitura que nós ouvimos. Paulo disse a nós: se ressuscitastes com Cristo, se você ressuscitar com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Paulo está dizendo, Cristo ressuscitou, e se você ressuscitar com Ele, neste dia, nesta nova vida, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. E ontem na vigília pascal nós lembramos deste sinal, do óleo da unção que nos dá a força, para que nós possamos nos esforçar para as coisas do alto. Paulo está dizendo para mim e para você assim: por que você fica olhando para o chão? Por que você fica olhando para isto que está aqui, parado? Por que você está estacionado nessa sua vida? Por que você está estacionado, parado neste problema, nesta dificuldade? Por que você continua parado, olhando para o chão? Paulo está dizendo, esforçai-vos, olhai para o alto, olhe o quanto Deus tem, olhe a imensidão do projeto de Deus para a sua vida, esforce para alcançar as coisas do alto, aonde está Cristo, que é vida. Eu devo olhar para dentro do meu coração, erguer a minha cabeça e olhar para o alto, para aquilo que Deus me quer. E Cristo ressuscitou, e Paulo vai dizer, sentado à direita de Deus. O lugar que eu e você também almejamos, para um dia nós podermos estar sentados à direita de Deus Pai. E Paulo vai nos dizer, aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrestres. Por que fica olhando para baixo? Olhe para o alto. Olhe para aquilo que Deus sonha. Olha para aquilo que Deus tem para você. Iniciou-se hoje para nós, a qual nós ressuscitamos com Cristo, uma vida nova. Um sonho novo, uma esperança nova, um ideal novo para transformar a vida. Ou seja, Deus tem tudo de belo para nós. Por isso, eu e você devemos nos esforçar para caminhar junto com o Senhor, com esta luz que leva-nos e nos conduz ao melhor que Deus tem para nós. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a tua família. Deus tem o melhor para aquilo que você está vivendo. Basta você erguer a sua cabeça e olhar para onde esta luz, ela aponta, para que você saiba o que é o melhor de Deus para você. O que é o melhor de Deus para a tua vida? Sonhar. Veja bem, Maria Madalena dá-nos este exemplo deste sinal. Uma mulher que não sonhava, uma mulher que sempre andava e olhava para baixo.
que não tinha sonhos, que não tinha esperança, que não tinha projeto. Uma mulher que estava sempre embaixo. E este Cristo que ressuscitou, um dia pegou nas mãos desta mulher e olhou para ela e a levantou. E hoje neste evangelho, é esta mulher que Jesus levantou que vai correndo anunciar aos discípulos: o Senhor não está lá. É esta mulher que agora olha para o alto e vê a esperança em Cristo. Por isso, a mim e a você, devemos realizar e proclamar aquilo que nós ouvimos na nossa primeira leitura. Nós agora devemos testemunhar em tudo aquilo que nós vivemos acerca de Jesus. Eu e você devemos tornar testemunhas, devemos ser iluminados por esta luz e iluminar aqueles que estão junto a nós, para que vejam as boas obras, para que vejam aquilo que Jesus realizou e fez e continua fazendo nos nossos dias de hoje. Por isso, eu e você devemos fortalecer a nossa fé neste dia que celebramos a ressurreição do Senhor. Devemos esforçar para que nós possamos alcançar as coisas do alto que Deus tem para nós, para aquilo que há de mais belo, para aquilo que há de mais profundo, que Deus sonha por nós e que Deus espera de nós.